E o Hussein dizendo aqui, Iêmen faz o dever da ONU, bloqueio contra bloqueio. E o Iêmen, gente, que você sabe, né, Hussein? Obrigado, Rosana Volpato. O Iêmen, que você sabe, é complicado, porque o Iêmen também não tem uma só orientação de população, de grupo que constrói a situação de poder. Quer dizer, você tem os Houthis, mas você tem outros grupos que são leais aos sauditas, tá? Que são leais aos sauditas. Estou recebendo aqui uma informação que veio do site do Bint Jebel, e o Bint Jebel, cidade de Bint Jebel, que no centro da cidade de Bint Jebel aconteceu um ataque agora há pouco. Vamos ler aqui, que está chegando nesse exato momento, 20 horas e 13 minutos aqui em São Paulo, agora 20h14, recebi 1 minuto atrás. Uma fonte disse ao site Bint Jebel que o que aconteceu mostra o desejo de Israel de acender uma atmosfera de guerra neste contexto de dificuldades em Gaza. Há um esforço da sua parte para implicar seus apoiantes, especialmente porque os acontecimentos ocorreram após a morte de um alto funcionário da Guarda Revolucionária Iraniana na Síria, além das pesadas batalhas e perdas que têm acontecido em Gaza. Existe um simbolismo, eu falei isso para vocês agora há pouco, né? Existe um simbolismo político em relação à cidade de Bint Jebel, em função de ser considerada a cidade de Bint Jebel, assim como subúrbios da capital sul, da capital libanesa Beirute, como berço do Hezbollah. Então, você ataca estruturas de grupos, de famílias, de membros, que têm uma ligação histórica muito forte, inclusive com as lideranças do grupo Hezbollah, que estão teoricamente sediados no sul do Líbano, né? E 3 fatores. Morte do general iraniano ontem na Síria, número 1 do Irã na Síria, muita gente dizendo que o embaixador iraniano na Síria não era tão importante, não tinha tanto acesso ao presidente Assad quanto o general Moussaoui, que foi assassinado. Ataque contra 2 veículos no sul do Líbano, cujo assassinato seletivo inegável ainda não nos dá quem foram os mortos. Mas há muita especulação que possam ter sido novamente iranianos, hoje no sul do Líbano. Eu coloquei as imagens disso no Telegram para vocês também mais cedo. Quem acompanha nosso Telegram, nosso Twitter, está extraordinariamente bem informado, minuto a minuto, sobre tudo isso que vem acontecendo. Tá? Então vamos lá. E o terceiro ato, que é utilizar caças F-16 para atacar a importante cidade, sob o aspecto simbólico, seria mais ou menos como você atacar, vamos supor aqui, o Corinthians hoje joga no Itaquerão, tá mal comparando. O Corinthians joga hoje no Itaquerão, mas seria como você inutilizar o campo do Parque São Jorge. Você vai lá e destrói um símbolo, ou assédio social, tá? Sob o ponto de vista do empenho militar, não faz diferença, mas é um símbolo que, mais uma vez, vai procurar o quê? Exasperação. Vai procurar criar cenários de inflar, né? A estrutura de poder do Hezbollah, para a estrutura de poder do Hezbollah responder. Você sabe por que a gente faz uma cobertura tão legal desse conflito? Porque a gente conhece o que a gente está falando. A gente sabe do que a gente está falando. Não só com fontes locais, não só com um entendimento mais próximo, mas a gente sabe do que está falando. Então a gente não leu no Telegram, a gente não ouviu na Fox News, a gente não ouviu em grupo de WhatsApp, onde um amigo fala coisas para o outro, para agradar o outro, para agradar o um, para parecer que um é sabido, que o outro é mais sabido, que o outro é menos sabido. Não foi em grupo de WhatsApp de tia de janela de cidade do interior. A gente sabe do que está falando, a gente não está falando bobagem aqui. Além de nós não sermos propagandistas, sem falsa modéstia, a gente conhece do que está falando, a gente tem fontes reais. Desculpem aqui até o desabafo, mas é que muitas vezes você ouve tanta bobagem a respeito desse conflito, você ouve tanta propaganda, tanto despropósito, tanta bobagem, que é impossível com que você não fique indignado. A gente sabe do que está falando. Quando eu falo para vocês que Bint Jebel é uma cidade símbolo para o Hezbollah, a gente sabe do que está falando. Quando eu falo para vocês que atacar o número 1 do Irã na Síria é um convite para o Irã entrar na guerra, a gente sabe do que está falando. Quando eu digo que o general Moussaoui tinha acesso livre ao presidente Assad, a gente sabe do que está falando. Quando eu digo para vocês que o ataque contra 2 carros no sul do Líbano hoje, muito provavelmente foi outro assassinato seletivo, eu não estou tirando isso da minha cabeça, da vozes da minha mente,
ou porque um amigo meu me falou e eu quero lhe parecer simpático. Estou falando isso para vocês porque nós sabemos do que estamos falando. Basicamente é isso. E acho que isso é uma diferença do nosso trabalho hoje. Tornou-se um diferencial. Por que tornou-se um diferencial? Porque saber do que estamos tratando nos dá realmente uma condição privilegiada em relação ao crédito que vocês têm nos emprestado. Nós estamos trazendo informações que elas são muitas vezes não apenas exclusivas, como são situações que têm o componente do elemento da fonte real. Não é só no conflito árabe-israelense, no conflito na expulsão dos armênios da República de Artsakh e Nagorno-Karabakh, não é em uma situação pontual. Mas se for alguma coisa que eu não conheço, eu não vou tratar. Né? Não vou tratar, não adianta, porque aí só vai aumentar a minha vergonha. Pode ter 5 mil pessoas assistindo, pode ter 50 mil pessoas assistindo, pode ter 5 pessoas. Se eu não souber do que estou falando, eu tenho um nome a zelar. Não vou vir aqui para caça-níquel, né, gente?